Como é que foi o domingo? Bom? Preparado quero estar quando Cristo me chamar pra prestar contas do que eu fiz aqui. Do que eu fiz aqui. Uma coroa de ganhar, sem minha vida eu vou sentar. Não quero ficar sofrendo aqui. Não, não, não. Quando eu for para os céus eu cantarei pra Deus um hino de louvor, um hino de louvor. E quando eu for para os céus eu cantarei pra Deus um hino de louvor, um hino de louvor. Bom dia. Pois é, quantas almas eu já ganhei para entregar a Deus, hein? Você já fez essa pergunta? Quantas almas você já ganhou para entregar a Deus quando Ele voltar para te buscar? Porque Ele vem buscar a gente, Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo, e glória a Deus porque Ele vem buscar o seu povo. E como é que tá aí a sua agenda, a sua missão? Enquanto Ele não te pega, enquanto Ele não te busca, enquanto Ele não te leva para ficar com Ele o tempo todo, descansando, adorando a Deus ali na presença dEle. Enquanto isso não acontece, quantas almas já ganhei para entregar a Deus? A música fica balançadinha assim, aí a gente não presta atenção às vezes no que ela está falando, né? Então, mas essa canção ela fala, né? Quantas almas já ganhei para entregar a Deus quando Ele voltar para me buscar? É sobre isso que a gente vai falar hoje, dentro do livro A Treliça e a Videira. A mentalidade de discipulado que muda tudo. E a gente está falando do sacerdócio universal dos crentes, né? Não só do pastor,
Você não precisa ser pastor para ganhar almas para Jesus. Você pode ser um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas, um discipulador, né, e um semeador na obra do Senhor. No capítulo 5, ele vai falar sobre culpa ou graça, porque a gente tem falado sobre, todos nós temos precisamos ter a missão, a ideia da missão, né? E fala também que o que Deus está fazendo no mundo e que a gente faz parte desse planejamento de Deus. Deus nos deu esse privilégio de estarmos com Ele nessa missão conjunta com Ele, mesmo Ele não necessitando de nós. Falamos também sobre algumas coisas que afastam, né? Alguns papéis que a gente não se encontra, a gente não se conscientiza do nosso papel e a gente não assume. E hoje a gente vai falar sobre culpa e graça. O nosso autor do livro, ele vai falar muito dentro do livro de Filipenses, né? Então, abra sua Bíblia aí em Filipenses, porque ele vai fazer um comentário assim bem amplo do livro de Filipenses. Acho que quase todas as referências desse capítulo, quase todas estão dentro do livro de Filipenses. E ele começa falando sobre que a gente tem argumentado que todos os cristãos são trabalhadores da videira e que todos estão engajados na obra do Senhor. Nos capítulos seguintes, exploraremos como pastores e líderes desempenham um papel crucial em treinar e incentivar o seu povo como cooperadores dessa obra. Mas antes da gente chegar lá, vale a pena parar e discutir um conjunto de objeções que aparecem quando a gente vai falando sobre isso, e aparecem mesmo no dia a dia da igreja, que é assim, olha, a vida cristã normal inclui fazer discípulos? Pastora, Deus está preocupado comigo, com a minha alma. Eu preciso discipular alguém mesmo? Isso é normal da vida cristã? Não acho, não. Eu não tenho dom para falar, eu não tenho dom para pregar. Eu sou uma boa crente, eu procuro. Bom dia, Selma Souto, tudo bem? Eu sou uma boa crente, eu sou um bom crente, eu procuro ser piedoso, ser piedosa, eu procuro contribuir com meus dízimos e as minhas ofertas, ser frequente aos cultos, faço a minha oração diária, a minha devocional, leio a Bíblia constantemente, me interesso a ver as lives das igrejas, enfim, mas será que eu tenho que fazer discípulo? Eu que sou uma pessoa tão tímida, né? É, me manter firme na fé não basta? Eu preciso também ser alvo. Deus não deu dons específicos para cada pessoa. Por que devemos fazê-los sentir piores pelo fato de não estarem compartilhando o evangelho? Por que a gente tem que ficar cobrando dos irmãos assim, olha, você tem que pregar o evangelho, irmão. Por que você não prega o evangelho? É função sua também. E aí, às vezes, as pessoas se sentem mal. Eu não tenho falado de Jesus, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, e eu tenho entrego meu dízimo. Por que a gente deve fazê-los se sentir piores pelo fato de não estarem compartilhando o evangelho, ou encorajando outros na fé, ou não estão sendo treinados para ministrar? Será que a gente não está fazendo só apenas o cristão se sentir culpado, o cristão comum se sentir culpado? São algumas perguntas que ele coloca no livro. Não estamos em risco de criar um novo tipo de legalismo, no qual estar envolvido e fazer discípulos se torna um padrão que temos de satisfazer para ganhar a aprovação do nosso pastor, se não de Deus? Não acabamos criando duas classes de cristãos, os entusiastas e o resto? E essas perguntas importantes, elas são legítimas, mas no seu âmago há uma questão sobre a vida cristã normal. A melhor fonte para responder isso é a extraordinária carta de Paulo aos Filipenses, escrita da prisão. Então, Paulo vai falar em Filipos e aí ele vai dar essa parcial dessa carta. É dever de todo cristão falar de Jesus mesmo? É dever de todo cristão ser treinado para fazer discípulos? O cristão normal, ele precisa entender que dentro desse pacote está o ID, ou existe uma classe de cristãos que realmente são mais privilegiados que outros, que têm mais entrada em alguns locais, e por isso eles são os perfeitos para poder falar de Cristo e os outros precisam ficar quietinhos.
ter uma vida piedosa, crer em Deus, crer em Jesus e ouvir a palavra, escutar hinos, belos hinos, isso basta. O culto de domingo, a oração de terça-feira, isso basta para a nossa vida? Paulo escreveu a carta aos cristãos de Filipos enquanto desfrutava da hospitalidade das autoridades romanas. Ele estava preso e, porque ele pregou a Cristo como verdadeiro rei e não César, Paulo estava na prisão, talvez em Roma, e se deparava com a perspectiva real de execução. Você vai ver isso no capítulo 1 de Filipenses, versículos 13, 14 e 21. Ele falando onde ele estava e o que estava acontecendo ali. Se todos os pastores forem presos, irmãos, todos os pastores, como que a gente reagiria? Todos os pastores presos por pregar Jesus. O que ia acontecer? Ele pergunta: talvez você o rejeitaria por causa de embaraço, vergonha ou por temer o que poderia perder? Se alguém confrontasse você, o que você diria? Eu não conheço muito bem, fui à sua igreja poucas vezes, mas eu sempre achei que ele era extremista. Se o seu pastor, se o líder da sua igreja, se eu fosse presa hoje por pregar o evangelho, se o Elias fosse preso hoje por pregar o evangelho, e vocês fossem perguntados a respeito da gente, qual seria a mensagem que vocês teriam? Essa é a pergunta que o livro faz. Ou talvez, numa outra possibilidade, você encontraria forças para manter firme em solidariedade. Bom dia, irmã Hilda. Em solidariedade com eles, você ia enviar donativos, orar em seu favor, aceitar a perseguição das autoridades e continuar pregando desafiadoramente a mensagem por pregar a Cristo. Talvez você diria: sim, meu pastor está na prisão por pregar a Cristo, e as autoridades podem vir a me prender também, se quiserem, porque não pararei de confessar a verdade que Jesus Cristo é o Senhor de todos. O que você faria? Quais são as perspectivas dentro de você? Você não precisa me responder, né? Bom dia, Kátia. Tudo bem, querida? Você não precisa... Bom dia, Carlinha. Bom dia, pastora Sueli. Qual é a sua escolha? Seu pastor foi preso, seu líder foi preso, e por pregar o evangelho. Qual seria a sua atitude? A sua atitude seria: eu vou continuar pregando, ele está lá na prisão, eu vou ajudá-lo, e eu vou continuar pregando, ainda que me prendam, eu vou continuar a missão dele? Ou você ia dizer assim: olha, ele foi um pouco extremista, ele tinha que ser um pouco mais cuidadoso, ela tinha que ser um pouco mais cuidadosa, ela falou demais, ela falou coisas que ela não deveria falar, e eu gostaria de não ser vista dentro dessa perspectiva de ter algum contato com ela, porque eu não penso como ela. Frequentei a igreja que ela faz parte algumas vezes, poucas vezes, mas não concordo com a mensagem para tentar se isentar, né? É um termo muito interessante que o pessoal usa hoje, o isentão, né? É o isentão do evangelho. Não, gente boa, mas assim, eu tenho algumas ressalvas. A carta de Paulo começa com uma oração de grande alegria pelo fato de que os filipenses se mantiveram em solidariedade com ele no evangelho desde o primeiro dia até agora, ele preso. Os filipenses não ignoraram ou abandonaram o seu apóstolo aprisionado. Permaneceram com ele, e a palavra que Paulo usou em toda a carta para descrever esta solidariedade é parceria, koinonia, a palavra que frequentemente traduzimos por comunhão. A comunhão dos crentes em Filipos, que os crentes de Filipos tiveram com Paulo, não foi uma xícara de chá após o culto ou uma noite agradável de estudo bíblico. Os filipenses e Paulo, eles estavam juntos, participantes da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 7 do livro de Filipenses. Nós estamos dentro da carta dos Filipenses, nesse capítulo do livro. À semelhança de Paulo, os filipenses estavam aguardando o dia de Cristo, quando, por meio de sua morte e ressurreição, eles seriam considerados puros e inculpáveis, cheios dos frutos de justiça. Está lá no capítulo 1, versículos de 9 a 11, capítulo 3, versículos 8 a 10 de Filipenses. Deus mesmo começará a boa obra
neles e a levaria, Deus mesmo começou uma boa obra neles e a levaria até o fim. Versículo 6 do capítulo 1. Então, Paulo demonstrava que a atitude da igreja de Filipos em continuar a obra evangelizadora, discipuladora, né, animados na pregação do Evangelho de Cristo, se dava porque eles queriam ser participantes da graça de Deus. E aí, independente do seu líder, dele ter sido preso, a obra em Filipos continuava. Paulo estava preso. Independente do seu pastor hoje, a sua pastora, ser maior de 60 anos, ter comorbidades, a igreja está com as portas fechadas, seu pastor e sua pastora está convalescendo, pegou Covid, está doente. Independente dele não poder fazer uma visita para você, independente dele não poder estar nos velórios da família, independente de qualquer coisa, a obra continua. A obra continua. Paulo vai escrever que a parceria que eles compartilhavam, né, no Evangelho não era uma forma de garantir a posição correta diante de Deus. Se alguém poderia ter razão para se orgulhar diante de Deus e se declarar justo, esse alguém era Paulo. Hebreus dos Hebreus, né? Mas o evangelho que ele pregava tornava patéticos e fúteis todos os homens que buscavam a sua própria justiça. Paulo vai falar no capítulo 3, versículos 7 a 9, o seguinte: o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Esse foi o evangelho que os filipenses ouviram pela graça de Deus, e era o evangelho que falava sobre um Cristo sofredor que morreu e ressuscitou para trazer justiça e salvação ao povo. Aceitar esse evangelho significa estar disposto a sofrer como o próprio Cristo. De fato, Paulo fez declarações ainda mais fortes que essas. Ele disse: permanecer ao lado do evangelho e ser chamado a sofrer por Cristo é em si mesmo um dom da graça de Deus. Vou, de novo, repetir isso aqui. Muito bacana essa fala aqui. Permanecer. Cadê? Permanecer ao lado do Evangelho e ser chamado a sofrer por Cristo é em si mesmo um dom da graça de Deus. Foi assim que Paulo motiva os cristãos de Filipenses a permanecerem firmes em sua parceria no Evangelho, a manterem uma postura resoluta por Cristo em face à hostilidade e à perseguição. Viver dessa maneira, disse Paulo, significa viver de uma maneira digna do próprio Evangelho. Por que esse capítulo tem, então, no seu título, culpa e graça? Porque talvez o nosso discurso, né, de que todo crente precisa ser um discipulador, possa trazer uma carga para alguns, pesada demais. E, na verdade, nós não devemos pregar o Evangelho por culpa, mas entender isso como um privilégio. Nós somos portadores de boas novas. Nós somos portadores de boas novas. E isso é graça de Deus. Isso é dom de Deus. Irmãos, o que nós temos de bom para poder falar para alguém senão o Evangelho da graça de Cristo? A gente é cheio de defeito. A gente tem tanta coisa errada para consertar que Deus precisa consertar em nós. Se Deus fosse olhar para dentro da gente hoje, ele ia encontrar o quê? Só a nossa humanidade que peca e erra o tempo todo. A gente às vezes não lembra nem de agradecer a Deus pelo dia. A gente não lembra nem de agradecer a Deus porque a gente comeu. A gente acha tão natural, né? A gente levanta, a gente faz a nossa higiene e aí a gente pega, vai ao supermercado, pega o dinheiro, compra a comida que a gente quer comer, chega em casa, a gente faz a comida e aí a gente prepara aquela comida e a gente senta, liga a nossa TV e a gente come a nossa comida e tá todo mundo com saúde em casa porque todo mundo está se preservando usando álcool gel
e máscara, e não está saindo, e passa o dia, a gente brinca para lá, brinca para cá, pega o WhatsApp, fala mal da vida do outro, né? Que o outro não deveria fazer isso, aquele não deveria fazer aquilo, bem feito, fulano adoeceu, bem feito, aquele governante deu problema, e a gente passa o dia todinho e a gente não respira fundo para dizer assim, ai Senhor, que coisa boa esse sol que está aí clareando o dia, coisa boa, Senhor. Tá vivo para ver isso, está com saúde. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está provendo a minha casa, mesmo no meio de uma recessão. A gente está aí sendo provido pelo alimento diário, Pai. Tem misericórdia daqueles que não podem. A gente esquece. Esses somos nós. Esses somos nós. E aí, o que tem de bom na gente? Nada. Mas nós temos a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, que nos faz coparticipantes desse evangelho. Os filipenses sabiam muito bem que era uma colônia romana, com todos os privilégios e direitos de serem cidadãos do pleno império. Então, pregar o evangelho para o filipense era um risco, porque a mensagem que eles estavam pregando repetia a mensagem de Paulo, que Jesus era o verdadeiro rei. Então, eles seriam considerados traidores de César. Paulo lembrou para eles: vosso rei não é César. Roma não é a vossa pátria, vosso rei é Jesus Cristo e a vossa pátria é o céu. Vivei, portanto, de uma maneira digna dessa pátria, o céu. Permanecei lado a lado com um exército unido que luta por esse rei, por sua honra e por sua glória. Os crentes comuns em Filipos não eram cidadãos de segunda classe ou uma tropa de apoio que dava cobertura às linhas de frente. Eles deviam unir os braços e lutar juntos pela fé evangélica, não sendo surpreendidos pelo conflito e pela luta que viriam, nem amedrontados por seus oponentes. Ao fazerem isso, estavam engajados no mesmo conflito e luta que Paulo experimentara e ainda estava experimentando. Eles eram parceiros no sofrimento, parceiros na defesa e na confirmação do Evangelho, parceiros de Paulo e uns dos outros. Essa é a razão porque a unidade é tão importante na congregação e porque reclamar, murmurar e discordar é inapropriado. Muitas pessoas nesse momento de isolamento social e restrição dos cultos falam assim, mas nós temos que voltar, porque eles estão impedindo a gente de pregar o Evangelho. Queridos, tem mais de 100 dias que eu prego o Evangelho todos os dias em rede social. A não ser os domingos, mas tirando os domingos já fez 100 dias que o Evangelho tem sido pregado aqui. É muito fácil você pregar o Evangelho no Brasil, inclusive. E a rede social nos proporcionou ferramentas interessantíssimas e importantes. Ah, bom dia, vovó da Alice. Bom dia, Keila. Bom dia, meu amor. Bom dia, Jodilce. Bom dia, Meire. Quem mais está aqui? Mas existem pessoas que ainda murmuram, que ainda pegam as redes sociais e ficam falando mal umas das outras, que gastam tempo pensando em coisas esquisitas, que não tem nada a ver com o evangelho, não vai fazer nada. Presta atenção, gente, tem gente nesse momento que está pensando em tirar a própria vida porque não tem um emprego, porque está sozinho, está se sentindo solitário. Precisa ouvir de Jesus. Existem pessoas que estão passando por um maior inferno dentro de casa, porque teve que ficar dentro da mesma casa com uma pessoa e o amor já não existe mais. A violência entrou e estão se agredindo dentro de casa. Pessoas hoje podem morrer sendo agredidas pelos seus cônjuges. Hoje.
E você pode falar de Jesus para elas. Eu não sei o alcance da minha fala. O alcance da minha fala é diferente do alcance da sua. E você pode ser portador da palavra de esperança para essa pessoa. Isso é militar pelo reino de Deus. Porque nós sabemos o efeito que o evangelho causa na vida de alguém. Se nós não soubermos disso, é porque o evangelho não causou efeito nenhum na nossa vida. É disso que o livro está tratando. Não é desconsiderar a figura do líder, é desconsiderar a figura do pastor. Mas nós precisamos estar prontos para confessar aquilo que o evangelho fez na nossa vida. A Linda está falando aqui, olha, tem muita gente na rede social pedindo socorro, reclamando de insônia, falta de ar, desespero. E ela diz aqui que ela aproveita essas oportunidades mesmo não conhecendo. Treine o seu olhar para as coisas que importam para nós. Nós estamos militando a causa do Senhor. Uma pessoa que está 5 horas da manhã acordada e diz assim, cadê você, sono? É porque ela está querendo dormir. Alguma coisa tirou o sono dela. E você pode orar por essa pessoa. Você pode... Ah, mas e se ela pegar e achar que eu estou sendo invasiva? Ué, você só vai saber disso entrando. Jesus disse assim, ó, chega lá e diz assim, a paz esteja com você. Se essa pessoa receber você, você fica com ela ali, conversa com ela. Mas se ela não receber, do mesmo jeito que você chegou, você sai. Mas você pelo menos tentou entregar a paz a essa pessoa, que excede todo entendimento. A maravilhosa passagem sobre a humildade de Cristo, centrada em outros e mencionada no capítulo 2, né? Tende em vós o mesmo parecer que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não usurpou desse direito, mas esvaziou-se de si mesmo e se humilhou até a morte, morte de cruz. É uma chamada que os filipenses se despissem dos motivos egoístas e rivalidades tolas para lutarem juntos pela causa do Evangelho, brilhando como faróis na sociedade corrupta que os rodeava. Não está diferente para a gente hoje. Eruditos têm discutido se deveria ser preservado ou estendendo, no versículo 6, implicando que estendendo sugeriria uma ênfase evangelística para fora, enquanto preservando se referia mais à perseverança dos mesmos na fé. Ele está falando desse versículo aqui, ó. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Alguns dizem preservando, outros dizem estendendo, ampliando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Se a gente tem que se gloriar, é se gloriar de ter cumprido a missão diante de Deus. Porque esse é o nosso galardão, é o que a gente vai receber das mãos de Jesus, é o nosso galardão. Essa é a glória dos servos de Deus. A glória dos servos de Deus não é pregar para multidões aqui. A glória do servo de Deus não é ter vários títulos. A glória do servo de Deus não é possuir o melhor carro. A glória do servo de Deus não é pastorear a maior igreja. A glória do servo de Deus é quando ele chegar na presença de Deus e ouvir de Deus assim, olha, entra no meu repouso, servo bom e fiel. A pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: seja sincero com você mesmo, seja sincera com você mesma. Do jeito que você tem levado a sua vida cristã, o grau de comprometimento que você tem da sua vida cristã, seja sincero com você mesmo. Faz você realmente crer que Deus vai chamar você e vai falar assim: vem aqui, servo bom e fiel. Está aqui o seu galardão. Você foi fiel, você pregou até o fim. Paulo mencionou Timóteo e Epafrodito como 2 exemplos notáveis que os filipenses deveriam imitar.
Timóteo era incomparável em seu interesse pelos outros e não por si mesmo. Capítulo 2, versículos 20 e 21. Colocava os interesses de Cristo em primeiro lugar e servia ao lado de Paulo como um filho serve os negócios da família. Epafrodito era um filipense a quem Paulo chamou de meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Você entendeu isso? Epafrodito ficou angustiado não porque estava doente, mas porque os crentes de Filipos tinham ouvido que ele estava doente. Então Epafrodito queria ir até lá para mostrar que ele já estava bem. Quantos de nós podemos dizer isso a respeito de nossa atitude quando ficamos doentes? Quantas pessoas se preocupam quando a gente diz assim, tô doente? Tô doente não porque eu tô doente, mas porque assim, quem é menos uma força para pregar o evangelho de Cristo? Ô, gente. De acordo com Paulo, a parceria no evangelho é a vida cristã normal. É nós sermos parceiros, nós termos coinonia uns com os outros. É você que está me ouvindo, é você que participa das lives de oração, ser parceiro nesse ministério, orando com as pessoas. Quando o Elias, quem não participa das lives de oração, não vai entender o que eu estou falando, então eu vou explicar aqui, vou abrir um parênteses. O Elias começou com as lives de oração e ele tem um grupo dos intercessores. E ele pediu para esses intercessores para que eles se reúnam de 4 em 4, às vezes tem grupo de 5, para que eles estejam orando uns pelos outros. E aí tem gente de vários locais diferentes, enfim. E às vezes as pessoas têm dificuldade em se reunir por N motivos. Mas por que a gente faz isso? Para que esse ministério de oração seja contínuo na sua vida. Na verdade, você está sendo treinado para quando você chegar na sua igreja, você ser um grande parceiro do seu pastor. Na verdade, você está sendo treinado para você ser um parceiro do seu pastor hoje. O que a gente está fazendo é motivando você a criar uma estrutura saudável de vida cristã para que você seja um cooperador do evangelho aonde você estiver plantado. Seja na Argentina, seja na Itália, seja em Portugal, seja na França, seja em São João de Meriti, em São Fidélis, Itaperuna, Macaé, seja em Araruama, seja onde quer que for. Essa história de os desigrejados, eu tô em casa, leio a minha Bíblia, faço a minha oração, não vou naquela igreja porque eu não gosto daquela igreja, não vou naquela igreja porque eu não gostei do jeito do pastor, não gosto da pregação daquele pastor, não vou naquele porque eu me sinto deslocado, não vou naquele porque a música é muito alta. Isso tem que acabar, gente. Porque você não vai lá para ser assistido, você vai lá para dar assistência. Você precisa estar na congregação. Como o nosso pastor falou ontem no culto, nosso culto de oração presencial, todos nós somos ouvidos. Todos nós somos ouvidos. Porque nós nos reunimos em grupos. Ninguém fica de fora. E nesses grupos que a gente faz dentro da igreja, nós falamos dos nossos pedidos uns para os outros. Então, pelo menos por semana, 5 pessoas têm noção do que a gente está passando para orar por nós. E se essas pessoas têm uma visão do que é o Evangelho de Cristo, elas vão continuar orando por nós. Elas vão continuar querendo saber o que está acontecendo. E nós precisamos dar feedback disso. A gente às vezes a gente está assim, olha só. Como é que a gente está vivendo a vida cristã hoje em dia? Ah, ora por mim, porque eu estou passando por uma situação assim, 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 assim. Aí a pessoa, pode deixar que eu oro. E passou. A pessoa vai embora, não ora. Ela só fala assim, eu oro porque para não ficar feio. Vamos orar. Mas não ora para não ficar feio. E você também já sai sabendo que aquela pessoa não vai orar por você. Porque virou um automático. Então, como você sabe que aquela pessoa não vai orar por você, amanhã
Quando aquela coisa que você pediu oração acontecer, você vai atribuir aquilo ao acaso. Então, como você vai atribuir ao acaso, você não agradece a Deus e muito pouco você vai agradecer tampouco a pessoa que disse que ia orar, porque você sabe que ela não orou. E Deus deixa de ser glorificado nas coisas. Percebe o processo? Suponhamos que a Linda peça oração por mim porque ela precisa de resolver um problema amanhã. E aí eu falo assim: pode contar com isso, Linda. Na hora eu falei isso. Ela, tá bom, obrigada, irmã. Tá bom. Passou o dia, passou a noite. Eu não orei nem para comer, quanto mais pela Linda. Aí quando chegou amanhã, a Linda foi lá, deu tudo certo. Mas como a Linda sabia que eu não ia orar mesmo, porque ninguém ora, o pessoal fala, vou orar, e ninguém ora, tá um descrédito danado. Ah, que bom que eu consegui. Não volta ali para dizer assim, ó, pastora, eu consegui, tá? Agradece a Deus comigo. Ah, pastora, mas se eu sei que a pessoa não vai orar, eu volto para agradecer? Volte para agradecer. Para você constranger essa pessoa de que Deus continua fazendo as coisas na sua vida. Porque Deus não fez por sua causa, Deus fez por misericórdia na vida da outra pessoa. E você poderia ter sido coparticipante dessa vitória, mas não foi porque você negligenciou a graça de viver o evangelho de forma plena, orando uns pelos outros. Percebe? Percebe como que a gente está vivendo uma vida cristã rasa de uns tempos para cá? Percebe como que a gente pegou e entregou a oração para algumas determinadas pessoas, seja ele o pastor, a líder do ministério de oração, que fica lá orando sozinho enquanto você está conversando com os irmãos? E como eu dizia numa classe que eu tinha de treinamento do Cefol aqui na associação, você vai para o culto de oração para conversar com alguém ou vender jequiti na porta da igreja e pouco você entra. Você participa muito mal do louvor e depois você vai lá para o fundo da igreja, ao invés de você estar perguntando para o irmão qual o motivo de oração dele, você está falando de qualquer outra coisa. Aí o pastor pega e fala assim, ó, vou dar um período aí para vocês orarem entre vocês e depois eu pego e começo a orar. E aí o período que a gente está para conversar entre nós para dar o período de oração, bom dia, Jô, minha linda. Para dar o bom dia, para dar o período de oração uns pelos outros, a gente está ali conversando sobre frivolidades. E aí o pastor pega e começa. Pai querido, começa a orar em voz alta. Pai querido, Pai eterno, não sei o que. Aí você pega e fica quietinho. Tipo assim, você não tem nada para orar, não deu tempo de vocês orarem. E aí o pastor ora, dá os avisos e você vai embora para casa e você não teve a oportunidade de orar por ninguém, ou melhor, você não aproveitou a oportunidade de orar por ninguém e não deu a alguém a oportunidade de orar por você. Você não tem o que confessar, você não tem o que agradecer, porque você simplesmente perdeu tempo na igreja. Perdeu tempo. Uma igreja na qual estivemos envolvidos, diz o texto aqui, tentou expressar isso por não ter membresia na congregação e sim parceria. Tem duas classes de cristãos que ele fala: cooperadores e espectadores. Tem uns que cooperam e tem outros que só assistem. Em nossa sociedade, quando você se une como membro de algo, isso pode ter conotações de passividade e consumismo. Eu me associo a um clube e espero certos benefícios. A linguagem parceria, por outro lado, transmite imediatamente a ideia de que estamos assinando um compromisso de envolvimento ativo, sermos parceiros em um grande empreendimento, a missão do Evangelho de Cristo. Na cidade de Filipos do século I, não havia dúvidas quanto ao que isso envolvia. Ser parceiro, bom dia, irmã Odete. Ser parceiro em Filipos, naquele contexto, naquela situação, envolvia ligar-se publicamente a uma seita nova, que era isso que os romanos entendiam, que era uma seita nova. Envolvia ser questionado por muitos líderes, porque as pessoas que estavam professando essa seita nova estavam sendo lançadas na prisão.
Você está fazendo parte de um grupo onde os líderes estão todos presos, tudo é bandido, são todos criminosos. E você está querendo me chamar para fazer parte de um troço desse? Os crentes de Filipos estavam sob todas essas pressões o tempo todo. Uma determinação de permanecer junto com os irmãos, não importando o que acontecesse, lutar por evangelho, e um compromisso abnegado com os irmãos e irmãs em Cristo. É disposição de se ligar ao que é rechaçado pela sociedade comum. É disposição de estar comprometido uns com os outros. Nada disso era um programa de boas obras que visava levá-los ao céu. De fato, os legalistas queriam colocar sua confiança na carne. E esses eram os inimigos. Mas a imensurável e livre graça de Deus que os alcançara pela fé em Cristo não era uma licença para uma vida fácil e tranquila com uma pitada de espiritualidade do lado. Pelo contrário, era um passaporte para uma vida de cidadania e sofrimento e combate lado a lado pelo Evangelho. Mas Jodilson está falando aqui, olha, é tão bom quando esses grupos menores, quando dividimos nossos pedidos e agradecimentos, é uma bênção. É uma bênção, irmãos, porque você vê que a sua vida cristã é mais do que apenas uma vida religiosa. Ela produz fruto. E é disso que a gente está falando. De produzir fruto. E fruto que permaneça. É tão bom a gente acompanhar a história das pessoas. Acompanhar histórias de conversão. Histórias de conversão como a do pastor Roldão, lá da IPMV, igreja que a Linda é membro. Eu vi Roldão chegar na igreja, como ele chegou. E toda a sua família. Eu acompanhei e vejo hoje o homem que Deus tem levantado ali. Eu vi Roldão se converter. Participei disso. Participo disso. É privilégio para mim ver isso. A gente vê que a nossa vida não é inútil. Paulo era o líder deles, um soldado fiel e exemplar nessa luta. E esse é o padrão que também vemos em outras passagens do Novo Testamento. Líderes, pastores e presbíteros são responsáveis por ensinar, advertir, repreender e encorajar. São supervisores e organizadores, guardiães e mobilizadores, mestres e modelos. Provêem as condições sobre as quais os demais parceiros do Evangelho podem também realizar a obra de videira, falando dedicadamente a verdade de Deus aos outros. No entanto, em um nível profundo, todos os pastores e presbíteros são também parceiros. Não têm um status ou essência diferente, nem uma tarefa fundamentalmente diferente, como se fossem os verdadeiros atores e o resto da congregação fossem espectadores e equipe de apoio. Um pastor ou presbítero é um trabalhador da videira que recebeu uma responsabilidade específica de pastorear e equipar os crentes para a sua cooperação no Evangelho. Isso é a videira crescendo. Mas não adianta nada a gente separar o nosso tempo para preparar um sermão e quando chegar no meio da semana, nada daquilo foi posto em prática, porque depois que você saiu do culto, você nem lembra o que foi pregado. Quando a sua igreja começar a se reunir, entra lá, olha em volta, vê quem está faltando, vê quem não está indo. Pergunta, liga para a pessoa, está tudo bem? Como é que está a senhora? Aquele irmão que tem mais de 60 anos, que você sabe que não vai poder estar agora na igreja. Aquele irmão que é diabético, hipertenso, aquele irmão que você soube que está com Covid. Manda mensagem para ele hoje. Aquele irmão que está chorando de saudade da igreja. Sabia que tem gente que está chorando de saudade da igreja? Liga para ele hoje. Mas quem tem que ligar é o pastor. Quem te falou isso? Você está perdendo a grande oportunidade da sua vida de ser bênção na vida de alguém. Para com isso. Para com isso. Não fique de fora da graça de Deus. Que contas você vai prestar a Deus quando Ele chegar para te levar? Pensa nisso. Pensa nisso.
antes que venha esse dia e você veja uma grande de uma bela frustração. Amanhã nós vamos voltar e eu vou colocar de novo aqui a música que a gente ouviu agora, para você ouvir direitinho essa letra aqui, mas amanhã a gente vai voltar com esse papo. Eu vou tentar trazer uma pessoa muito especial amanhã para conversar com a gente. Não vou falar o nome dela agora, para poder, né, ela está ajustando a agenda dela, mas amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre Filipenses e vamos começar a falar sobre o treinamento de discípulos amanhã, tá? Mas dá uma ouvida nessa música de novo do Conjunto Consagração. Quando eu conheci o Elias, agora alguns anos atrás, que ele me mostrou que ele fazia parte desse grupo aqui, e ele me mostrou o vídeo dele cantando junto com Consagração, eu ria dessa, porque eu cantava quando eu era adolescente, mocinha, assim, porque cantava essas músicas deles aí, eu não tinha a mínima noção que eram eles, né? Eu falei, gente, eu cantava essas músicas quando eu era adolescente, eles já eram adultos, né? Enfim, pois é. Só por causa disso eu vou mostrar o vídeo para vocês. Espera aí. Vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Vai ser legal. Olha ele aí, ó. Ele voltando cantando aí, ó. Olha você aí, meu amor. Quando ele voltar pra me levar, sinta mais já ganhei para entregar a Deus. Quando ele voltar pra me julgar, preparado quero estar quando Cristo me chamar, pra prestar contas do que eu fiz aqui. Uma coroa de ganhar, na minha vida eu consertar. Não quero ficar sofrendo aqui, eu, não. Quando eu for para o céu, eu cantarei pra Deus um hino de louvor, um hino de louvor. Quando eu for para o céu, eu cantarei pra Deus um hino de louvor, um hino de louvor. Preparado quero estar quando Cristo me chamar, pra prestar contas do que eu fiz aqui. Uma coroa de ganhar, na minha vida consertar. Não quero ficar sofrendo aqui, eu, não. Quando eu for para o céu, eu cantarei pra Deus um hino de louvor, um hino de louvor. Quando eu for para o céu, eu cantarei pra Deus.
Tá aí, grupo Consagração, tá vendo aí, gente? Menino é famoso, você tá vendo aí? É isso aí. Menino é famoso. Meu lindão. É isso aí. Vem adorando a Deus aí. É o que ele gosta de fazer, o que ele se realiza fazendo, né? O marido é uma bênção pra gente. Mas ele vem, daqui a pouco Jesus está chegando. E aí, o que a gente vai falar para ele? A gente vai falar assim aqui. Tem uma peça, Josete, não sei se você lembra dela. Mãos Vazias. Lembra disso? Uma peça antiga que a gente, né? Mãos Vazias. O que você vai entregar para Deus quando ele voltar para te buscar? É sobre isso que a gente está falando. É hora de mudança de mentalidade, realmente. É hora de despertamento, é hora. Nós oramos tanto por avivamento, o avivamento começa na nossa mudança de mente, em a gente buscar de novo, voltar, como em Apocalipse nós lemos, voltarmos ao primeiro amor, porque Jesus em breve vem. Vou colocar mais uma música para a gente ouvir, depois nós vamos orar. A minha igreja reapresentou há pouco tempo, aí, tá vendo aí? A Pílula de São Francisco, a peça Mãos Vazias. É uma verdade. A gente precisa se despertar como igreja nesse tempo. A gente tem se ocupado com muitas coisas, tipo Marta, e tem esquecido a melhor parte que Maria escolheu. Isso é um alerta para nós, certo? Vamos ouvir mais uma canção? E aí eu já quero agradecer. Rio profundo, meu lar além do Jordão. É para lá que a gente vai. Rio profundo, ó Deus, vem me levar para além do rio. Coisa linda, hein? Deixa eu agradecer aqui, Josete, Áurea Assis, Rudite Ruiz, Renato Cunha. Em breve vem, irmã Odete. Deus abençoe, irmã Odete. Deus te abençoe. Keila, pastora Sueli, Meia Velar, Carlinha, Eliane, Luciane, Selma Souto. Cristo em breve vem. Patrimônio histórico. Quem fez a festa Mãos Vazias é a amiga do seu marido. Ninguém conhece o meu labutar, ninguém, somente Cristo. Ninguém conhece o meu labutar. Glória, aleluia. Breve Cristo vem, viu?
Fique esperto. Porque ele pode vir para você hoje. Ele pode chegar hoje para você. Ele vai descer embora. Todo olho vai ver. Toda língua vai e a vontade dele como é que a gente consegue fazer isso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não mais ele faz. Ele vai cuidar de você, ele vai te guardar em todos os teus dias. Ele vai mudar a sua história, porque ele vai te dar uma vida Deus abençoe.